Olá pessoas, olá estudantes do mestrado e doutorado da Unesa, do Rio de Janeiro e do sistema tanto presencial quanto do remoto, tudo bem com vocês? Eu sou Thiago Sardenberg, estudante finalizando neste momento, fevereiro de 2023, o mestrado em Educação Contemporânea na instituição. De pouco mais de meio ano atrás eu recebi o convite da professora Estela para participar da produção da revista. No início desse ano de 2023 ela me pediu para fazer a capa da revista comemorativa de 20 anos do programa. Isso é bem legal, mas a dor de cabeça que eu tive para fazer a capa foi um pouquinho mais extensa do que eu imaginava. Qual foi a ideia? Preparar um arquivo da capa que servisse para todo e que qualquer pessoa puder editá-lo futuramente para fazer novas capas, deixar em arquivo compatível com a maioria dos programas existentes, e qualquer um posteriormente poder trabalhar nessa capa de forma compatível com as possibilidades e recursos que existem. Então esse vídeo aqui é para explicar como é que funciona um determinado programa, para auxiliar vocês futuramente, outras equipes e outras pessoas participantes do programa de mestrado e doutorado que esteja na revista Reduc, que é a revista do programa, e possa editar com maior facilidade, maior tranquilidade as futuras capas. Peço perdão aí pelo barulho da rua aqui no fundo, porque mesmo sendo de manhã tem muito barulho aqui onde eu moro e o microfone acaba pegando muita coisa. Então espero eu que a cachorrada também não atrapalhe aqui essa gravação. Falou, bom dia a todos e vamos ao vídeo. Para entender, eu usei um programinha chamado OBS Studio, está no site oficial, para fazer a gravação desses vídeos, tá? Quem precisar fazer gravação de tela e tal, tem aqui a versão compatível. Ele é aberto, gratuito, free, pode usar à vontade. A revista Reduc está aqui, o site da revista, tem uma série de informações aqui que são relevantes aí para o projeto, para o programa e para colocação de várias informações aí, a periodicidade da revista, até aqui com o meu usuário, que eu faço parte da edição, né? E aí, bom, o programa que eu uso vai ser esse aqui, Inkscape. Se for no seu buscador, vai estar aqui a informação e vai cair nesse site aqui. Você vai poder baixar o programa. Tem a área de downloads, a versão corrente, algumas extensões e tal, uma série de informações, e você pode selecionar o programa compatível. Tem a versão dele compatível com o seu sistema operacional. Se vai ser Linux, se vai ser Mac, se vai ser Windows. Só buscar aqui direitinho, ele está na versão Windows 64 bits. Eu quero voltar aqui um pouquinho. Fonte, arquivo fonte, Mac ou Windows, e no Linux. E aí no Linux você tem dois ou três empacotamentos que podem funcionar no seu sistema operacional. Mas como a maioria aqui usa Microsoft Windows, então baixa aí a versão do Windows. Dentro dele também tem uma outra opção chamada Learn. Se quiser aprender um pouquinho mais do programa, pode vir na parte do Learn, que é aprender. E também tem um canal específico que eu faço trabalho de ensino de ferramentas gratuitas e softwares livres e uma série de outras que também vão ajudar aqui para quem precisar aprender outras coisas, tá? Só para dar um jabazinho pequenininho para entender como é que vai conseguir informações. E também pelo próprio YouTube você consegue outras informações, tem muito canal brasileiro, tem muita gente falando sobre o programa que vale a pena ficar de olho. Então, voltando aqui, lembrando, o nome do programa tá invertido ali, eu acabei esquecendo, Inkscape. Traduzindo isso aqui ao pé da letra, Ink é tinta, Escape é escape, então basicamente escape das tintas. Literalmente isso. Vai cair aqui. Vamos em download, current version, e ele vai já detectar o seu sistema e você vai poder baixar o programa. Esse é meu desktop, só para entender. Depois que baixou o programa e mandou instalar, deve ter uma opção aqui à direita em cima da pasta chamada instalar. Ele vai instalar bonitinho, você vai vir no menu iniciar do programa, do sistema no caso, e ele vai estar aqui em cima ou em algum ponto aqui da área de menu do próprio Windows. Como varia de pessoa para pessoa, no meu caso eu preparei a minha área justamente para me acelerar, me facilitar chegar nessas informações aqui mais rapidamente. Então eu clico no Inkscape, ele vai estar aqui à esquerda. Se quiser ir pelo atalho, então tem uma série de informações aqui. Se eu quiser aqui colocar o I, se eu não estou errado, e vai estar aqui Inkscape, vai estar aqui as informações, que é basicamente esse daqui que está no meu menu inicial. Aí depois que ele abrir, ele vai carregar uma imagem aqui e depois vai abrir uma informação de configuração, que é padrão no programa isso acontecer. Depois que o programa carregou, e aqui tem uma série de arquivos já existentes, ele vai abrir nessa página aqui, bem-vindo às informações. E aí tem o formato de menu que você quer usar para ele. Geralmente eu deixo colorido, que é mais fácil, tá? Mas eu geralmente coloco ele assim, porque é o padrão do programa. Eu acho bom sempre trabalhar com o padrão do programa para facilitar. O tema escuro
e o tema claro. Eu prefiro claro, que é mais fácil de ler algumas informações. Tem programa que fica melhor escuro, nesse caso aqui o Inkscape fica melhor no claro. Tipo de arquivo, tá? E qual é a configuração de atalhos. Tem uma série de outros programas que existem também no mercado e podem ajudar o atalho para você se adaptar à interface. Eu prefiro trabalhar direto com o padrão programa e eu tenho outras formas aqui de padrões, como é que a página branca vai aparecer quando abrir o programa. Então no caso vou deixar padrão, que é melhor, é transparente e fundo branco. Tem uma outra informação aqui, aprenda como financiar e contribuir com o tempo, ajudar em bugs e outras informações que são importantes aqui para a galera que desenvolve o programa. E na hora de desenhar, que é isso daqui que interessa, eu tenho diversas opções de configuração de tela no meu programa. No caso eu vou trabalhar com impressão, que é um arquivo A4, que é o tamanho de folha da nossa impressora. Tá? Isso daqui ele vai abrir porque eu deixei aberto na última vez, então se eu clicar aqui à direita, nessa barrinha, ele vai e fecha essa aba. Com isso daqui é a tela principal do programa. Menu superior, menu de ferramentas básicas que funcionam, aquela barra da direita estava vinculado a esses quadrados aqui, então tem opção, tem ajuste, tem texto, tem uma série de informações aqui. Tem a barra de ferramentas de ação dentro da área de trabalho, menu de cores que tem aqui embaixo, que vão ser aplicadas nos objetos. 5 no teclado, ele aproxima essa imagem, que não deveria ficar assim, mas tudo bem. Tá aqui, ele deveria aproximar, deixa eu clicar e arrastar, é isso aí. Botão esquerdo do mouse, clico, arrasto, eu crio essa caixa. Botão esquerdo do mouse, da direita para a esquerda, mesma caixa. Menu de seleção, menu de nó, menu de objeto. Eu tenho esse objeto, essa caixa aqui, que eu posso clicar e arrastar. Ele sempre vai ser no sentido horizontal, vertical, ou para cima para baixo, de cima para baixo, esquerda para direita, ou de baixo para cima, direita para esquerda. Ele sempre vai trabalhar eixos X e Y, vertical, horizontal. Qualquer objeto vai ser criado desse jeito. E percebam também que em volta do objeto selecionado tem um pontilhado. Significa que esse objeto está selecionado. Quando eu tirar dessa seleção, toda opção, todo objeto selecionado vai estar com esse quadrado pontilhado em volta. No caso, retângulo ou quadrado, esse polígono. Tá? Quando eu cliquei de novo, de cima para baixo, esquerda para direita, selecionei a ferramenta, cliquei, arrastei, criei o objeto. Pode ser em qualquer tamanho, o objeto vai continuar com esse pontilhado em volta dele. Para deletar, seleciono, clico, delete no teclado. Outra forma, outra ferramenta polígono, pode ser um polígono mesmo, com ele selecionado eu posso diminuir ou aumentar a quantidade de lados, e se eu mudar a ferramenta para estrela, a mesma coisa, posso aumentar ou diminuir a quantidade de lados desses objetos. Com a setinha primeira, eu seleciono e arrasto o objeto. O nome desse movimento é chamado de translação, ou seja, eu clico no objeto e arrasto ele pela tela, pela área de trabalho. Translação é esse movimento pela tela. Rotação, que também existe, eu clico no objeto, tá aqui, ó, vou clicar, clico fora, clico dentro e clico nele de volta. Ele muda essas setinhas externas. O que que significa? Que eu posso rotacionar esse objeto. E isso é a rotação. Junto desse cara também tem o deslocamento, não é bem um deslocamento, mas é uma variação da posição, da forma dele, na horizontal ou na vertical, que cria a variação desse shape dessa forma. Cliquei num outro objeto, cliquei de novo em cima dele, e aí aqui vai ficar mais fácil de entender isso aqui. A rotação, mesma coisa, isso vale para todo mundo. Vendo também que durante o movimento de rotação, aqui em cima está mudando esses parâmetros. O que que significa? A posição dele X, vertical, a posição dele em Y, porque ele está mudando a posição, muda o objeto. E a largura e a altura dele, que é a dimensão dele. Pô, Thiago, mas um objeto quadrado mudando formato, muda porque ele está considerando esse quadrado externo aqui, como sendo essa informação aqui. Apesar de estar vinculado ao objeto, esse pontilhado também tem referência. Então vamos lá, esse daqui eu vou colocar em 0, esse daqui em 0, aí ele colocou aonde? No 0, 0. O que significa? O topo da minha página, que é um A4, é o meu referencial 0x, 0y. Então da esquerda para a direita positivo, daqui desse ponto para baixo é positivo. O Y está crescendo para baixo, Ctrl Z volta, o X está crescendo para a direita, positivo. Se ele jogar para a esquerda, da margem esquerda do papel, vira negativo. Se eu subir além da margem superior, ele fica negativo. Então esse sentido de rotação, ele é horário. Então eu tenho positivo para a direita e para baixo, negativo para a esquerda e para cima, a partir da quina inicial, da ponta inicial do papel. Da direita para a esquerda, da horizontal para baixo,
e vai para a esquerda num sentido horário desse trabalho. Isso facilita entender. Se eu quiser zerar esse objeto, tomar cuidado, porque ele pode também fazer algum sentido. E lembrando, ele foi pela posição central do objeto. O centro do objeto está no ponto 0 do meu ponto inicial. Quando eu clico nele, no meio dele, isso daqui é chamado de ponto, não é ponto âncora não, é ponto de ancoragem. Quando eu rotacionar, ele vai estar vinculado a esse ponto de ancoragem. Legal, só que eu posso clicar e arrastar esse ponto de ancoragem para outra parte do próprio objeto, ou até mesmo para fora dele, e ele vai rotacionar a partir desse ponto de ancoragem. E a maneira de rotacionar vai mudar totalmente. Isso vale para todos os objetos, inclusive círculos. Pro clique, cuidado dependendo do duplo clique, tá? Não vai funcionar sempre não. Tem que clicar, esperar um pouquinho e clicar de novo e resolve esse problema. Não recomendo fazer desse jeito, porque depois é mais chato de colocar esse ponto de ancoragem de volta no lugar. Então estou fazendo aqui a colocação de todo mundo pelo Ctrl Z, só para voltar a um ponto chave. Tudo que eu quiser imprimir desse arquivo tem que estar nessa área branca. Só que tenho arquivos, objetos aqui, cada objeto é uma camada, cada camada é uma coisa diferente, uma informação diferente. Só que esses objetos estão grandes em relação à minha área. Posso clicar em um, com o Shift pressionado, clicar em dois ou mais, clicar e arrastar passando por cima do objeto, ele seleciona o objeto, ou com o Ctrl pressionado, clique e arrasto, não, o Alt. Com o Alt pressionado, cliquei com o botão esquerdo, arrastei por cima dos objetos, qualquer objeto que esteja embaixo dessa linha vermelha, ele seleciona e facilita o processo de seleção. Com o objeto selecionado, nessas pontas eu mudo o tamanho horizontal e vertical dele, ou pelas quinas eu mudo X e Y ao mesmo tempo, independente da posição dele. E se eu quiser uma precisão um pouco maior, eu posso digitar o valor baseado em milímetros. Aqui eu tenho a configuração em milímetros ou outra medida qualquer que o programa me dá. Vou colocar aqui 50 centímetros, 50 centímetros, que ficou grande, por 50 centímetros. Criar um quadrado e eu tenho algo maior do que a folha A4, que é 21 por 29, 21 por 30. Se eu quiser fazer desse objeto 21 centímetros por 29,7 centímetros, ele vai ficar do tamanho da A4, e aí eu tenho uma compatibilidade dos tamanhos. Se eu quiser escrever apenas centímetros, posso mudar aqui, então eu posso usar milímetros e eu tenho que acrescentar uma casa decimal. Para quem não é de matemática, isso vai ser uma dor de cabeça. Então 21 milímetros, por exemplo, e 30 milímetros está aqui, e olha só, em milímetros ficou 10 vezes menor do que em centímetros, que é compatível. Então vamos lá, rotação é o objeto interno, dentro dele a gente rotaciona ele, e de novo pela ponta diminuir. Com Ctrl pressionado ele diminui proporcionalmente qualquer objeto. Isso vale para todos os objetos. Como eu cliquei duas vezes aqui dentro, ele me dá uma dor de cabeça porque ele cria uma área central ali de posicionamento, e aí dependendo do que eu faça vai ficar aparecendo, não é o que eu quero. Para salvar o arquivo salvar como, eu vou colocar no desktop mesmo. Ele começa com qualquer informação chamada desenho e o SVG, que é o nome do arquivo. Arquivo SVG aparece no navegador, e tudo que tiver dentro daquela área branca, quando abrir esse SVG dentro do navegador, ele vai aparecer para qualquer pessoa que queira saber o que tem na parte branca do arquivo no navegador sem precisar do programa. Vai poder receber algumas edições pequenas pelo código HTML do próprio arquivo, que são arquivos de configuração, são detalhes de configuração do arquivo, mas não é o nosso caso. Há outras ferramentas, ferramenta Bezier ou caneta, essa ferramenta é a mais útil, mas também é a mais complexa de usar. Cliquei, arrastei, eu mudo uma coisa que tem dentro dele chamado alça, e ele, em vez de criar uma reta, ele cria uma curva. Clico, solto, clico, solto, clico, solto, posso fazer isso com quantos pontos eu quiser. Voltei ao ponto inicial, criei uma forma. O retângulo, o quadrado, pontilhado em volta, significa que isso é caixa de seleção. Aumentar ou diminuir eu posso fazer. Botão, esse cara aqui tá vazio na cor de dentro, tá? Só para saber. Eu cliquei na aresta, nessa linha de fora, ele mudou as ferramentas do em volta dele, e posso fazer a rotação normalmente e o deslocamento dele, vertical, horizontal, nos dois eixos, e a inclinação dele, tanto horizontal quanto isso daqui já ajuda. Aqui começa a brincadeira dessa ferramenta, que eu vou colocar uma cor aqui. Cor é fácil de entender. Entender o círculo cromático, entender isso das cores primárias, magenta, red, green e blue, pela cor monitor. Cores primárias para impressão, cian, magenta, amarelo e preto. Quando eu troco de sistema de cores, eu troco quem é primária e quem é secundária. A secundária é sempre a soma de duas cores e desses dois sistemas. Vou até fazer diferente aqui, para facilitar para vocês entenderem o sistema de cores, que um tem 4 e outro tem 3 cores. Cliquei no objeto, tem duas cores, a de preenchimento e a de contorno. O contorno
qualquer contorno de qualquer cor, seleciono o objeto, botão direito do mouse, em cima da cor que eu quero, aplicar o preenchimento, aplicar o contorno, ele vai aplicar uma linha ali. Zoom! Nesse programa acontece de duas formas, ou pela lupa, ou onde o mouse estiver, Ctrl pressionado, rodela para frente, aproxima, rodela para trás, afasta. Vou aproximar, espaço, não tem nada selecionado, espaço, e eu arrastei o mouse, pressionei a tecla de espaço e arrastei o mouse, mudou a posição. O nome dessa ferramenta, Pan, tem uma mãozinha aqui que serve como deslocar essa imagem. Caso eu estou fazendo a folha de papel, a câmera que vê o objeto, deslocar a posição dela em relação ao papel. Todo o resto está fixo, mas a minha câmera está vendo coisa diferente. Quando eu seleciono esse objeto, tem o pontilhado, que é a caixa de seleção, e tem uma linha pequenininha aqui embaixo. Deixa eu colocar nenhum vazio no meu preenchimento. E aí vocês estão vendo, sem o preenchimento, eu não consigo clicar no objeto. Ele considera que está vazio. E a mesma coisa se eu fizer com o contorno. Sem contorno, o objeto está aqui? Está, mas eu não consigo pegar. Ctrl, Alt no caso, ele deveria pegar o objeto que ele não está pegando, então clique e arrasta, aí ele aparece. Então cuidado quando fizer algum tipo de seleção e algum tipo de objeto para pegar, porque pode acontecer esse tipo de coisa. Vou colocar uma cor qualquer aqui, duplo clique, vou tirar o contorno, duplo clique na cor e vão aparecer essas informações aqui embaixo, preenchimento e contorno. Vou tirar a cor, vou deixar tudo zerado. Isso daqui é a alfa transparência. Ou ele tem transparência, ou ele tem algum percentual que não acontece, ou ele está 100% opaco, ou seja, a cor. Princípio de cores, todo mundo aqui, cliquei, arrastei, coloquei preto, são dois, monitor, RGB ou CMYK, que é pigmento. No RGB, todo mundo branco, CMYK, mudei para RGB. Só tenho três cores, Red, Green e Blue. A soma, no caso a multiplicação desses canais de cores, chega a branco. O monitor, quando está desligado, ele é preto. Então, se eu tirar a cor, ele fica preto. Um canal de cor faz um desses objetos ter aquela cor. Com dois canais, eu tenho uma cor secundária. Então, a cor sozinha, ela é primária. Duas cores são secundárias e a terceira cor vira branco, no máximo. No mínimo, ele vira uma terciária. Aqui ele tem uma composição muito próxima de todas. Só que quanto maior a quantidade de três cores, mais próximo do cinza ele fica. Isso é um problema. Então, geralmente, se use duas cores para criar os trabalhos que você quiser. E as três cores, ele tende ao branco. Primeiro canal de cor é o Red, então vou zerar o Green e o Blue. O segundo canal de cores é o Green, então eu vou zerar o Red e o Blue. E o terceiro canal de cores é o Blue, eu vou tirar o Red e o Green, e ele está aqui RGB. Variando de 0 a 255 ou de 1 a 256, essa variação. O cálculo é feito de que forma? Como vai de 0 a 256, de 255 no caso, eu vou pegar o canal vermelho, 255, multiplicar pelo canal verde, 255, multiplicar pelo canal blue, 255. No total eu vou ter mais ou menos 16 milhões e alguma coisa de cores possíveis. No CMYK, que é o sistema de impressão, ele muda a forma. Ele vai de 0 a 100%. Então o primeiro canal que eu tenho é o ciano e eu preciso tirar o preto, deixar apenas a cor base. O segundo canal é o magenta. O terceiro canal é o yellow, amarelo. E o quarto canal é o black. Quando eu faço a mistura de cores primária e secundária no CMYK, eu tenho a criação, no caso, a mistura de cores primárias, eu tenho uma cor secundária, tá? Independente da cor que eu use. Não vai ser nenhuma nem outra, mas sim a mistura delas duas, que é onde vai acontecer o círculo cromático. Só que existe um detalhe, que é o mesmo que acontece no RGB, acontece no CMYK. Coloquei o primeiro canal de cor, show de bola. Vou colocar em 50% aqui que já tá bom. Segundo canal de cor, legal, bacana. Terceiro canal de cor, ele deletou as duas cores e aumentou o cinza, aumentou o preto. Por quê? Manteve o primeiro canal e aumentou o preto. Por que isso? Porque a soma de todas as cores vira cinza. Para compensar isso, ele coloca a cor preta no sistema de cores para equilibrar, fazer o equilíbrio de cores e aí ter o processo de impressão arrumado. No papel, o processo é o contrário. O papel é branco e quanto maior a carga de tinta o papel recebe, mais próximo do preto ele chega. O resultado disso é escurecimento. No caso do RGB, quanto maior a quantidade de cores, mais próximo do branco. E aí eu tenho um clareamento. Eu li das duas formas, tá? Então não sei qual dos dois está certo. Acredito eu que, como isso aqui é multiplicação e eu saio do preto do branco, eu vou ter cores aditivas. Então elas vão se multiplicar tendendo à cor branca. Isso é RGB cor monitor. Na cor CMYK, pigmento, impressão, elas são cores subtrativas. Elas não se multiplicam, elas somam e quando somam elas tendem ao preto, o que faz eu perder cor. Por isso elas são subtrativas, porque eu perco cor, perco
luminosidade. No RGB eu tenho chegar cada vez mais próximo do branco, eu ganho luz. No CMYK eu chego cada vez mais próximo do preto, eu perco essa luz. Entre o branco e o preto eu vou ter uma outra coisa chamada gradiente. Todo gradiente é feito com duas cores, a que eu clico e a que termina, podendo criar qualquer gradiente. Selecionei a primeira cor, do lado esquerdo eu posso selecionar qualquer uma, e quando eu coloco a terceira cor, vira um cinza, um verde meio acinzentado, tá? No caso é alguma cor acinzentada. E aqui no preto eu tenho variação de claro e escuro. Vou deixar esse azul aqui e esse gradiente. Quando eu clico no ponto de fora, nesse segundo ponto eu posso fazer novos ajustes de cores. E o que está mudando é essa intermediária aqui, não a ponta. Por quê? Porque ele está configurado para ser transparente. Onde é que eu vou configurar isso? Aqui em cima. Eu posso selecionar o tipo de transparência que vai acontecer no meu objeto. Posso ter tipo de repetição e eu posso ter também o tipo de situação. Se eu posso colocar no contorno, se vai ser um gradiente radial, tem uma série deles aqui que funciona. Entre o branco e o preto eu tenho cinza. Como está aqui transparente, eu preciso mudar desse cara aqui para cor sólida. Tá? Aqui eu tenho transparente, gradiente para transparente e gradiente para cor sólida. Entre branco e preto eu tenho tons de cinza. E aí sim acontece o gradiente para qualquer cor que eu queira. Ou eu tenho um sólido ou eu tenho gradiente. Quanto maior a distância entre eles, maior e melhor será esse gradiente, mais sutil ele será. E quanto menor for esse gradiente, mais intensa será essa mudança. Então menor a variação dele. E aí acontece esse problema aqui. Meu objeto está aqui, mas ele continua para cá. E eu preciso do meu contorno para enxergar aonde ele começa, aonde ele termina. Outras informações que tem aqui são camadas, alinhamento e exportação. O No Encanto eu ainda não vou trabalhar com ela, mas a ideia é isso. Eu tenho objetos na questão de configuração de cor e preenchimento. Estilo de contorno, eu vou fazer o meu contorno ser mais grosso ou mais fino, em milímetro, centímetro, pixel. O tipo de traço, a variação entre o traço e a parte aberta, e o tipo de marcador que vai ter dentro desse traço, que nem sempre eu vou usar. Na verdade eu usei muito pouco, só para entender que existe essa opção. No nosso caso a gente vai ficar com essa informação aqui de gradiente, cor sólida ou gradiente. Deixa eu voltar aqui, Ctrl Z, para fazer isso. Cores para cá e objeto para cá. Para entender o que eu vou fazer, que tem uma outra abinha aqui que é chamada alinhar e distribuir. Esses objetos estão organizados. Se você percebeu alguma coisa parecida com o arco-íris, não está errado, tá? Pode acontecer sim. Até porque o arco-íris vem da expressão, uma expressão até antiga, chamada Vlava Ave, que são as iniciais das 7 cores. Tá? É até um personagem, tá? Antigo. Vamos lá, alinhamento. Os objetos podem ser alinhados pelo maior e pelo menor, que no caso, nesse caso aqui, não faz diferença em relação ao que é maior e o que é menor, porque todo mundo é igual. Mas eu tenho o último e o primeiro, cada objeto é uma camada diferente. Então a ordem que eu crio os objetos é a ordem que aparece as camadas, e não na posição que ele está na folha. Isso aparece aqui nessa opção chamada camada, caso depois eu vou falar sobre isso. E eu tenho a página, alinhamento à página. E aí sim, eu tenho a maioria dos objetos e um objeto em específico, ele fica do lado oposto ao que eles estão querendo. Como no caso da página, ele aceita como se fosse a página de um lado e os objetos do outro. Centralizar os objetos na página pelo centro e centralizar os objetos estão em linhas diferentes, colunas diferentes. Se eu alinhar na página pelo centro, ele vai colocar todo mundo no centro da página, na vertical. Se eu alinhar todo mundo pela horizontal, ele vai colocar todo mundo na horizontal, pela horizontal da página, pelo centro horizontal da página. Eu posso alinhar todo mundo pela esquerda da página, todo mundo pelo topo da página, todo mundo pela direita da página ou todo mundo pela base da página, que é o alinhamento mais recomendado. Se eu usar esse cara aqui, ele também vai ser alinhado com todo mundo. Só que eu posso usar o maior e o menor objeto, ou o primeiro e o último selecionado. Esse primeiro e último faz pouca diferença, tá? É sempre melhor usar o maior objeto, ou o menor, ou a área de seleção, que nesse, quando eu seleciono todo mundo, aqui, onde estão os objetos, o topo da esquerda com o inferior à direita, eu crio essa caixa imageticamente, ele vai considerar essa caixa como sendo a área de seleção. E aí todo alinhamento vai ser feito a partir dessa área de seleção, que não é o meu caso. Eu vou deixar o maior objeto. E de novo, os objetos estão sobrepostos, ele está alinhado pelo objeto maior e pelo objeto maior, o que dá para fazer algumas outras coisas, mas não é necessário
oh nossa, que coisa boa e tal. Não se preocupa. Para entender isso daqui, eu tenho alinhamento vertical e alinhamento horizontal. Caso eu vou voltar isso tudo aqui, com todo mundo selecionado, alinhar e distribuir, eu tenho esse cara em camada, objeto, última opção, alinhar e distribuir. Se não aparecer por conta do gravador da tela, que o OBS pode fazer isso, é só seguir o caminho aqui, objeto, vai aparecer um menu, alinhar e distribuir. Desde quando eu uso esse programa, ele não mudou muita coisa. O segundo objeto, caso a segunda opção que eu estou trabalhando, é camadas e objetos, que é a primeira opção desse mesmo menu, objeto. E vai aparecer essa telinha aqui. Cada objeto selecionado recebe um nome e um número específico. Tá? Não me pergunta como é que ele funciona, porque eu não tenho a mínima ideia de porquê dele fazer esse tipo de referência. Se eu quiser clicar em um objeto e mudar o nome dele, eu posso. Tá? Então esse daqui eu vou deixar como red. Esse daqui green. Esse daqui blue, duplo clique, esse daqui cyan, e já que eu mudei para CMYK, né? Esse daqui é o magenta, yellow e black, é o K de black, é que dá nome à letra, já que eu tenho blue, black, então blue tem a referência e black tem o K, como sendo referencial. E esse daqui eu vou colocar gradiente, que é o meu gradiente. Isso tudo aqui facilita. Com esses objetos selecionados, eu tenho a minha camada pronta. Com o olhinho aberto, eu enxergo, com o olhinho fechado, eu apago todo mundo. Apago no sentido de não ver, não no sentido de deletar. Para deletar, eu seleciono o objeto, clico delete no teclado. Não é o nosso caso. Se eu quiser apenas esconder um dos objetos, clico no olhinho do objeto. Se eu quiser trancar tanto a camada quanto o objeto, tem o cadeado aqui do lado. Outra forma de acessar esse conteúdo. Selecionei ele, botão direito, ocultar objeto, ele vai trabalhar em cima do olho, e bloquear objeto, ele vai trabalhar em cima do cadeado. Por isso que é necessário entender isso daqui antes de usar o menu que apareceu com o botão direito em cima do mouse no objeto. Selecionei todo mundo, está aqui na camada. Esse triângulozinho abre e fecha os itens que estão dentro da camada. Tranquei a camada e desliguei a visualização dela. Os objetos estão aqui, estão funcionando normalmente. Eu tenho a camada e eu tenho nova camada. Nova camada eu posso colocar qualquer nome, então vou deixar como fundo. E com a camada selecionada, essas setinhas da direita e da esquerda, ou ela desce ou ela sobe em relação ao fundo. Como ele está trancado, provavelmente ele não conseguiu mudar por conta de criar um objeto qualquer aqui dentro. E aí de novo, na camada apareceu o objeto, eu quero ver se eu jogo ele para baixo e funcionou agora finalmente. A camada 1 continua bloqueada e eu fechei ela da visualização. O retângulo vou colocar apenas como retângulo, que é um objeto qualquer dentro do fundo. Todos os objetos podem ser renomeados sem dificuldades, caso você precise. Eu geralmente não uso, tá? Eu vou trabalhando, vou fazendo minhas coisas e pela forma eu consigo me identificar. Mas nem todo mundo consegue fazer desse jeito. Coloquei um branco aqui diferente do branco do papel, porque ele entende isso daqui como cinza mais claro, mas o nosso olho vai ver como branco dependendo da situação. Num cinza escuro isso daqui vai ser quase branco, num branco isso daqui vai ser um cinza claro. Beleza. Importar imagem. Eu posso ir na minha pasta, no caso, clicar e arrastar, jogar aqui para dentro, ou arquivo, importar imagem. Neste caso, eu vou chegar lá na minha área de trabalho e vou chegar vou pegar esse capas aqui, educação, colocar um objeto qualquer. Não importa se eu for pelo menu ou se eu clicar e arrastar, jogar aqui para dentro, esse menu de importar imagem vai aparecer. Deixa tudo do jeito que tá e clico em OK. E ele vai aparecer a imagem. Clique e arraste, como nos outros objetos, pelas quinas, Ctrl pressionado, aumenta e diminui meu objeto. Elementos gráficos da imagem. Eu tenho o fundo, o símbolo da editora, o nome. Então eu tenho diversos elementos distribuídos aqui pela minha capa. E o objetivo desse vídeo é mostrar como eu fiz a vetorização, que o nome disso aqui é vetorização de objetos de desenhos para fazer novas capas da revista. Lembrando também outra coisa que eu acabei esquecendo, é a ferramenta caneta. Eu clico e arrasto, como eu falei mais cedo, posso criar quantos objetos eu quiser, quantos pontos que eu quero nesse objeto. E se eu clicar e arrastar, eu crio curvas nesse caminho. Lá no canal que eu deixei no início do vídeo indicado, mostro melhor como é que faz isso. O nome disso é a Bezier Curve. E eu tenho aqui a ferramenta seleção, de nó. Cada ponto desse cara aqui é um nó. E as alças que fazem a reta virar uma curva está vinculado ao nó. Esse nó pode ser um nó reto ou um nó curvo, que a partir do curvo eu posso fazer controle das alças, a movimentação da linha no meu desenho. Se eu quiser deletar um nó, eu posso, clico e deleto, e ele vai criar uma curva. Para compensar essa falta desse nó, seleciono os dois pontos, clico, arrasto, seleciono, crio uma reta ou duplo clique em cima da reta, ele vai criar um outro nó e eu posso
clicar e arrastar, fazer esse nó, essa reta, essa forma, ganhar um novo nó, e esse nó eu posso mover, deslocar pelo espaço, criar novas formas infinitamente. Se eu quiser clicar e arrastar mais de um, eu posso. Se eu quiser clicar e criar nós, caso criar curvas nesses nós, eu também posso. Se eu quiser deletar para fazer novas formas, eu faço. Formas mistas, que tem curvas e linhas retas, formas regulares, que eu tenho apenas linhas retas. Nesse caso aqui são as formas ditas mecânicas, tá? Que lembram muito mecanismos. E eles precisam ter uma precisão muito grande. E tem um conjunto de ferramentas, eu não sei onde fica, que eu nunca usei, mas eu sei que tem um negócio chamado ferramentas paramétricas no Inkscape e ajuda a criar esse tipo de situação. Então eu vou criar engrenagens, vou criar formas que tenham uma precisão milimétrica muito maior. Que não é o nosso caso, porque aqui a gente está trabalhando formas livres, independentes de N formatos. O americano chama, a língua inglesa, shape. Tá? O shape é a forma da forma, a forma do objeto. Cada objeto, camada é diferente, e dentro da camada eu tenho objetos independentes. Salvar de novo e explicar como é que eu vou fazer a capa do nosso trabalho.